A pandemia de Covid-19 afetou a vida de todos nós. Para a maioria, têm sido dias difíceis, com mais desemprego e aumento do preço dos alimentos, por exemplo. Mas, para uma pequena parcela da população mundial, o último ano foi de grandes ganhos financeiros. Desde o começo da pandemia, o mundo tem 5 milhões de novos milionários. Aqui no Brasil, esse número também cresceu. A lista da Forbes de 2021 apresenta 30 brasileiros. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. O número de milionários no mundo aumentou 5 milhões e 200 mil e chegou a 56 milhões e 100 mil de acordo com uma pesquisa recente do Banco Credit Suisse. Em 2020, mais de 1% das pessoas do mundo se tornaram milionárias. Entre as explicações estão a recuperação do mercado de ações e o aumento do valor dos imóveis. O crescimento da fortuna dessas pessoas, segundo a pesquisa, não tem ligação com a crise econômica provocada pela pandemia. Mas, no último ano, o fortalecimento dos programas governamentais de estímulo à economia promoveu uma grande transferência de riqueza do setor público para o setor privado. O número de indivíduos com patrimônio de mais de 30 milhões de dólares cresceu 24%, a taxa mais alta desde 2003. A pandemia também aumentou a riqueza dos bilionários. O patrimônio de quem tem mais de 1 bilhão de dólares subiu 27% só no primeiro semestre da pandemia, de acordo com o banco suíço UBS, e chegou a 10 trilhões e 200 bilhões de dólares. O número de indivíduos que acumulam mais de 1 bilhão de dólares também cresceu, de 2.055 em 2020 para 2.755 em 2021, concentrando o equivalente a 10 vezes o PIB brasileiro. É claro que houve um custo dividido por toda a sociedade, porque a dívida pública em relação ao PIB aumentou em 20 pontos percentuais, ou até mais, em vários países. Além disso, milhões de pobres ficaram ainda mais pobres. As classes mais baixas, sem renda, não tiveram acesso ao boom do mercado e sofreram mais com a crise econômica. Só na América Latina, por exemplo, em 2020, o número de pessoas que vivem na pobreza aumentou em 22 milhões. Ao mesmo tempo, em 2021, a Forbes, na sua lista anual de 51 bilionários latino-americanos, mostrou que o primeiro colocado, o magnata mexicano das telecomunicações, Carlos Slim, aumentou a fortuna dele em 10 bilhões de dólares. O Brasil não participou do aumento de milionários. Houve uma queda de 34% do número de pessoas com mais de 1 milhão de dólares. Os pobres perderam mais. O índice Gini, que mede o grau de concentração de renda no fim de 2020, mostrou que somos o 8º país do mundo em concentração de renda. Os muito ricos não têm do que reclamar. De acordo com o índice da revista Forbes, o número de bilionários brasileiros saltou 44% em um ano. Foi de 45 pessoas em 2020 para 65 em 2021. No período da pandemia, essa riqueza, concentrada na mão de apenas 65 famílias, aumentou 71%. O topo do ranking brasileiro é ocupado por Jorge Paulo Lemann e família, com 16 bilhões e 900 milhões de dólares. No mundo, a liderança é do francês Bernard Arnault, dono do grupo LVMH, com mais de 192 bilhões de dólares. O aumento do número de bilionários contrasta com o crescimento da miséria e da fome no Brasil. De acordo com o estudo Insegurança Alimentar e Covid-19 no Brasil, da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a segurança alimentar aqui caiu para 44,8% em 2020. Para se ter uma ideia da queda, esse índice era de 77,1% em 2013. No total, mais de 19 milhões de brasileiros entraram no mapa da fome. Enquanto os super ricos ficam mais ricos, o Brasil enfrenta uma taxa de desemprego acima dos 14%, fechamento de pequenos negócios e a maior crise econômica das últimas décadas.
Apesar de os estudiosos afirmarem que não há uma conexão direta entre uma pandemia e o aumento da riqueza dos bilionários e milionários, é preciso refletir sobre o aumento brutal da desigualdade social no Brasil e no mundo.